À medida em que o apoio para a aprovação da instituição da jornada 6 por 1 aumenta, a mídia hegemônica lança mão de estratégias cada vez mais duvidosas para atacar a PEC. Entre elas, tá, de pensar resultados que validem suas posições de pesquisas que dizem exatamente o contrário do que querem dizer. Falar sobre isso agora com a nossa Sofia Labanca no plantão. Teórico. Vai lá. Sofia Labanca, vamos falar sobre a forma como a imprensa está tratando da possível redução ou extinção das jornadas. Exatamente, Ana, que a gente viu que avançou, né, a PEC que estava parada até agora foi enviada para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça. A gente inclusive falou aqui no Meteoro daquele vídeo tenebroso que já deve ter sido carcomido de cupim pelo tamanho da cara de pau do Hugo Motta, né. E ao que tudo indica, Ana, o pessoal tá postando aí que grandes chances de o não passar tudo, mas passar o principal, né, porque da maneira com que tá, inclusive, aprovaria 4x3 em vez de 5x2, mas o pessoal tá dizendo: "Ó, 4x3 não deve aprovar, mas ó, o 5x2 deve pegar". E a imprensa começou a ficar loucona, "Meu Deus do céu, a gente tem que segurar", a mídia hegemônica, "Meu Deus do céu, a gente tem que segurar esse projeto". E daí eles pegaram uma nota, técnica liberada pelo IPEA, que na verdade está bastante favorável à redução da jornada, e tentar pegar o único dado, literalmente o único dado que pode de alguma maneira ser interpretado de uma maneira de forma a dizer que: "Olha, não é legal essa história de extinguir o 6 por 1", e dar destaque nas manchetes só a esse dado. Mas sabe que, assim, escolhido a dedo, Ana. Vamos lá para CNN Brasil. IPEA, jornada de 40 horas elevaria custo médio do trabalho, o CLT, em 7,84%. Você lê uma manchete dessas, Ana, e lembrando que, infelizmente, a realidade é que a maioria das pessoas lê só a manchete, é porque você não tem como ler o jornal em todas as matérias do site, do jornal, né? Então, muitas vezes fica só na manchete. Você acha, nossa, o IPEA tá dizendo que é horrível esse negócio 6 por 1. E não foi só CNN. A gente vai lá no antagonista, fim da escala 6 por 1 elevaria custo trabalhista em 7,84% segundo o IPEA. Vai lá no R7, né, da Record, fim da escala 6 por 1 elevaria custo médio do trabalho em 7,84, diz estudo. Aí um vai reproduzindo do outro. Tá, assim, tipo, tudo igualzinho e todos pegando esse mesmo dado. Aí eu vou pegar e trazer outros 2 veículos, Ana, e daí esses, você já vai ver como é um viés completamente diferente. Carta Capital, que é um veículo conhecidamente mais ligado à esquerda, né, e o outro, Agência Brasil, que daí é ligado ao governo, que obviamente está apoiando aí essa redução da jornada de trabalho. Vamos ver como eles pegam a mesmo estudo do IPEA, é o mesmo estudo, Ana. Não estamos falando de estudos diferentes, o mesmo estudo, e veja como sai completamente diferente. Vamos lá para a carta capital. IPEA vê espaço para o fim da escala 6 por 1 sem choque no emprego. Ué, bem diferente, né? É outro IPEA? Né? O aumento total de gastos, segundo a nota técnica do Instituto, não ultrapassaria 7% em nenhum setor. Em alguns casos, ficaria abaixo de 1%. Opa, já são dados diferentes. Vale destacar que realmente são dados diferentes. Nos que o pessoal lá da mídia hegemônica estava falando o custo médio do trabalho CLT. Aqui eles estão falando o aumento total de gastos. E aí que está o pulo do gato, Ana. Você pega, quando você fala do custo do trabalhador, realmente, o aumento do custo médio é 7,84%.
Só que quando você pega o impacto no custo total da empresa, que envolve muito mais coisas além do trabalhador, não ultrapassa em nenhum setor 7% e em alguns casos chega a ficar abaixo de 1% esse aumento. É o que a própria matéria aqui vai explicar. Ó, o aumento total de gastos não ultrapassaria 7% em nenhum setor. Em alguns casos, ficaria abaixo de 1%, especialmente na indústria e no comércio. A conclusão contrasta com o discurso alarmista que associa a redução da jornada a perdas automáticas de produtividade e retração do PIB. Para o IPEA, os impactos estimados são limitados e comparáveis a reajustes já absorvidos antes pelo mercado de trabalho, como, por exemplo, quando o salário mínimo teve reajustes acima da inflação. Ou seja, da mesma maneira que quando teve aumento do salário mínimo acima da inflação, o mercado absorveu e não entrou tudo em colapso, o que o IPEA, o que o próprio IPEA está dizendo é que deve acontecer a mesma coisa aqui. E é esse mesmo estudo que a mídia hegemônica está fazendo todo aquele alarde lá, Ana. Daí vem a questão que o estudo do IPEA também indica que esse impacto seria facilmente absorvido pela maioria das empresas e que pelas poucas empresas, poucos setores onde esse impacto pode ser maior, existem medidas que podem ser tomadas facilmente pelo governo para atenuar. Isso a gente vai ver lá na Agência Brasil. O IPEA diz que mercado de trabalho pode absorver fim da escala 6 por 1. O impacto no custo atingiria menos de 1% em grandes setores. Vamos para a parte que nos interessa aqui da matéria, que é aqui, ó. Isso aqui está no próprio relatório. Quando a gente olha para a operação de grandes empresas na área de comércio da indústria, a gente vê que o custo com trabalhadores representa, às vezes, menos que 10% do custo operacional da empresa. Ela tem custo grande de formação. Desculpa, isso é do pesquisador Felipe Patel, não é do próprio relatório, é um dos pesquisadores que escreveu o relatório. Ela tem o custo grande de formação de estoques, custo e custo de investimento em maquinário. Já empresas e serviços para edifícios, como vigilância e limpeza, pode ter um impacto maior de 6,5% no custo de operação. Nesses casos, seria necessária uma transição gradual para a nova jornada. O mesmo serviria para pequenas empresas que podem ter até mais dificuldade para adaptar as escalas de trabalho, segundo Pateu. A gente vê que esse tempo de transição também é muito importante para as empresas menores e você pode abrir possibilidades de contratação de trabalhadores em meio período, por exemplo, que possam suprir eventualmente um tempo de funcionamento no fim de semana, caso a redução de jornada possa dificultar esse processo. Ou seja, ele está dizendo, tem alguns setores que podem impactar? Tem, mas existe como fazer uma transição gradual para esses setores. Não vai. Gente, o que o IPEA está dizendo é que não vai ser o fim do mundo. Mesmo assim, a gente vê CNN Brasil. Jornada de 40 horas elevaria custo médio de trabalho em 7,84%. Pelo amor, gente. Pelo amor. Mídia hegemônica, cria vergonha na cara. E eu nem vou entrar aqui na discussão de que, ai, mas não pode no Brasil porque o brasileiro tem baixa produtividade. Gente, já que estamos falando em comparar com outros países, em vez de comparar só a produtividade do trabalhador brasileiro com o trabalhador de outros países, pega, ó, vou falar um termo aqui da economia, tá? Formação bruta de capital fixa. Que diabos é isso? É o quanto que o empregador investe em capital, em equipamentos, em maquinário, etc., para que o trabalhador possa usar no seu trabalho. Por que a produtividade do brasileiro é tão baixa? Porque aqui o empregador faz baixo investimento em formação bruta de capital fixa, ou seja, pega e manda o cara cavar um buraco e dá uma colher na mão dele. Nos outros países, nos países mais envolvidos, que têm maior produtividade, etc., tem uma alta o investimento. Então, eles dão uma retroescravadeira na mão do trabalhador. É óbvio que o trabalhador que tem que cavar com uma colher vai ser menos produtivo do que o da retroescavadeira. Você, então, faz o quê? Você explora mais o trabalhador? Não, você manda o empregador criar vergonha na cara, porra. Pronto, parei.
Não, daí o que que faz com o trabalhador da colherinha? Ele trabalhar mais dias, semana, ele Exatamente. trabalha mais horas, aumenta a jornada, porque assim vai produzir mais. Existe uma miopia tal, parece que não tá, que um tá morrendo, não e não consegue enxergar dados dá sim para você absorver o impacto da eh, e existe também o empresário que não quer ver, que é possível. Por quê? Porque existe uma outra país, o empresário tem que estar até a última trabalhador, e tem que ganhar o máximo possível, né. Então e para isso vale qualquer coisa, vale desde sonegar imposto, até explorar o trabalhador, passar por cima de qualquer regra, passar por ser contra qualquer tipo de legislação, é o ganho, o lucro a todo custo. E no final, acaba sendo até mesmo um tiro no pé, né. Eh, não consegue produzir mais, porque acha que vai produzir mais explorando as pessoas. Consegue entender, isso vale para o empresário que emprega outras pessoas que trabalham para elas mesmas, falta essa percepção, assim, dosar, muitas vezes, reduzir é você aumentar o resultado daquilo. É é inacreditável, assim, inacreditável que os ciclos se repitam também, né. Meu Deus, a extinção da escravidão vai acabar com o país, né, vai quebrar o país todo. Meu Deus, o trabalho infantil é essencial, proibir o trabalho infantil vai quebrar as empresas. Todo esse papo, tudo vai quebrar as empresas, tudo vai quebrar o empresário. Como é difícil a vida do empresário, ser empresário é muito difícil, o imposto é demais, é tudo demais, mas você só vê o empresário ganhando, 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 ficando cada vez mais rico, o trabalhador morrendo, né. Toda hora que o empresário de fato vai quebrar com todo, vai quebrar a economia. Não vai. O ponto é, não vai. E sequer vai reduzir. E reduzir, assim, já é demais. É isso, Ana. Mas, enfim, vamos vamos torcer para que torcer não, vamos lutar para que essa redução passe. E vai ser só uma primeira luta, porque ainda tem muito mais para brigar pelo trabalhador brasileiro. E sobrou um tempinho no então também. A imprensa hegemônica, obviamente, está do lado de quem? É muito fácil dado escolhido a dedo, né, cortado, assim, especialmente, e é por isso que, claro, sem querer, hã próprio interesse, mas já defendendo. É por isso independente, que é ligada às grandes, óbvio. Ficamos por aqui, estamos em instantes para mais notícias, sangue do dia. Ehê.